Muito boa noite para você. Estamos nós de novo aqui no Estúdio 46 com o nosso 46 Esportes desta quarta-feira gostosa, né? Um dia agradabilíssimo e hoje estamos com mais uma edição do nosso 46 Esporte para falar para você sobre o esporte no geral. Hoje eu garanto e prometo para você que está nos acompanhando já, muito boa noite, seja bem-vindo. Queria pedir para vocês que nos seguem aí no canal, se inscrevam no canal do 46 Esportes do nosso YouTube, para que a gente possa chegar cada vez mais longe aí com o nosso programa. E eu garanto que hoje o programa vai ser top. Pode-se dizer, dentro desse esporte, com a história do Pico do Gavião e também desse voo livre. Queria que você falasse um pouquinho como o voo livre entrou na sua vida há 35 anos. Eu sempre gostei de esporte radical, né? Hoje a gente trata como esporte de aventura. E o voo livre começou nos anos 90, bem no início dos anos 90, quando o pessoal de Asa Delta, naquela época não existia parapente. Era só Asa Delta. O pessoal de Asa Delta apareceu aqui em Andradas e foram taxados como um bando de maluco, né? Mas era o pessoal de Asa Delta e eles tinham uma rural, uma caminhonete rural, e em cima da rural tinha uma plataforma. E como não tinha rampa, a gente foi na torre de televisão, colocou a rural no precipício, assim, amarrado com os cabos, e o pessoal de asa, na época, os antigos, decolaram de cima da rural. E a gente contar, ninguém acredita, né? Mas decolou de cima da rural. E eu tô pasmo. Literalmente. E voaram em cima de Andradas, e na época pousava no polo esportivo. No polo esportivo, eu na lembro, época lá. Eu vim aqui para ver o pessoal pousar. Exatamente. Quando eles pousaram no polo esportivo, a Asa Delta pousou, as primeiras Asa Delta, foi um negócio assim, parou a cidade. Foi um fenômeno, eu lembro. A cidade inteira foi ver o que estava acontecendo. Quem joga cedo ainda vai jogar de tarde? Ah, tem uns que jogam os 3 dias. Tem uns fominha aí. Sério? 3 dias ali, né? Tem uns atletas aí que se deixar, escrevem todas. Mas aí no domingo, a gente começa com o feminino E, das 7 horas. Aí depois vem o misto E, às 9h30. Aí tem atletas do feminino que jogam o feminino e depois vão jogar o misto, com seus parceiros no misto. Aí depois vem o masculino, aí tem atletas que vão jogar o misto e já jogam o masculino, entendeu? Já estão lá, já jogam o masculino. Sim. Aí depois vem a masculino D e feminino D para encerrar à tarde. Aí tem atletas que jogam 2, torneio, 3, né? Legal. Ô Marquinhos, ali a gente tem uma lanchonete lá, né? Tem uma lanchonete. Uma área para a pessoa sentar e assistir. Sim, tem área social lá. Estamos devagarzinho estruturando mais, né? E nos torneios a gente faz aí, vamos ter caldinho esse final de semana aí à noite. Vai estar um friozinho, né? Vamos ter caldinho lá, tem espetinho. Quem, diretor? João Vitor pergunta se tem quadra para alugar. Tem quadra para alugar? Tem. Eu ia entrar nesse assunto agora. A Arena Carlinho ficou linda. Então ali tem a quadra do beach tênis, lá no fundo tem o futebol de areia e do lado esquerdo tem o Futebol Society. O Futebol Society. Fala um pouquinho aí de como funciona, quem quiser alugar. O futebol está tendo evento também, está tendo aula para iniciante. Fica à vontade, Marquinhos. Sim, lá assim, o legal é que a maioria são, principalmente futebol, né, que nunca tinha tido na cidade. Então são todos alunos que começou do zero, nunca tinha jogado, nunca tinha tido contato. A cidade não proporcionava isso, né, Marquinhos? Então, não. E muitos que também nunca tinham participado de esporte nenhum. Então já fica o recado pro pessoal. Às vezes a pessoa acha que, né, não participei de um esporte, não sou acostumado, não vou conseguir. Consegue. Eu falei, o nível de dificuldade é muito grande. Então você tem que ter a longo prazo, né, ter a paciência. Só que é repetição. Futebol é muita repetição. Você só vai repetindo, vai evoluindo um pouquinho, você vai se superando. Vai passando meses, quando vê, você está jogando, entendeu? Então qualquer um consegue. É um esporte que é para todos. Assim como o beach tennis. O beach tennis já é mais fácil no começo. Né? No começo já é mais fácil, então também é um esporte que abrange qualquer idade, né? Para todos. Então é um esporte familiar, com clima leve. Então serve para a família, serve para todas as pessoas. O bacana é isso, um ambiente ali, né? Sempre agradável, sempre familiar. Que ter jogadores de há uma discussão, um debate muito interessante a respeito disso, quando acontece essas Copas Alterosa, também a Taça IPTV, a questão disso. Ô Rui, isso que ele está falando é importante, né, Rui? A gente trazer jogadores da cidade, que o pessoal conhece e que possa fazer uma boa equipe. É importante, às vezes, fortalecer a equipe, mas eu acho que tinha que ter um limite. O que diz o regulamento, Rui? É livre para escolher os jogadores, para formar a equipe? O que acontece? É basicamente o mesmo regulamento da IPTV. O que acontece com a Copa Alterosa é que o regulamento permite que uma cidade
inscreva até 4 atletas de um outro município. A Copa Alterosa. Copa Alterosa. Ah, legal. Então é permitido isso dentro do regulamento. Dentro do regulamento. Mas se nós formos olhar os primórdios de Andradas, Andradas, eu posso dizer que sempre foi um celeiro de formação de jogadores. Haja visto que começou lá em tempos atrás com Tom Zé, com Marquinhos Carlinhos, e são atletas que começaram pequenos e que hoje despontaram tanto para o futsal, que disputaram, alguns tiveram o prazer de disputar a EPTV, serem até campeões com a equipe de Andradas, e hoje despontam no futebol amador, cada um em seu time. Não, e eu não tenho dúvida nenhuma, ô Rui, que nós temos condições de fazer time campeão aqui, né, Fagner? Grandes jogadores, você pode pegar aí já uns que já estão ficando veterano, o Chulé, teve o Piu Piu, o Leandro, grande jogador, o Coqui, na época, o Rodrigo teve aqui, o Chulé, a gente falou muito sobre isso na época do futsal. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente tem essa capacidade de fazer um time competitivo, pelo menos, vamos dizer assim, não sei se ser campeão, mas competitivo, somente com jogadores de Andradas. Eu acho que é uma bela iniciativa, isso aí já é um fato importante que tem que ser lisonjeado mesmo, né, Fagner? Sim, tem muitos jogadores bons e tá saindo, tá saindo. Fala alguns que vai mais estar no time jogadores. pra nós, Fagner. Ó, Não precisa todos não, fala uns 4 aí que a gente já conhece e vai estar aí. Se pode falar, não sei. Pode, tem o Dragão, né? Dragão, O Dragão da parceria com o nosso, o Dudu. Dudu, 2 canhotinhos. O Dudu. Tem o Coutinho, tem o Creitinho, tem o Kaique Tatá, tem o Não, vai dar um time Dudu, bom. goleiro, do lado do Oli. Então... E o treinador? O treinador vai ser... Aí vai Brasil. ser... Ó, já tá aqui nossa poltrona, nosso amigo Brasil. O nome dele é Brasilide, mas a gente chama ele de Brasil, a cidade inteira conhece ele por Brasil, né, Brasil? Boa noite, Brasil. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Queria agradecer você, o Fagner e o Rui, a estar esse momento aqui falando da Copa Alterosa, né? Que é que eu falei, o Fagner falou, é um marco pra cidade. Vocês são irmãos? Não, né? Não, tô parece zoando, um tô pouco, brincando, né? eu sei que não. Ó, pra gente continuar o nosso papo aqui da Copa Alterosa, antes eu queria falar pra você do Restaurante da Rô. Para você que trabalha na cidade aqui no centro, naquela correria do nosso dia a dia, às vezes não dá tempo de você estar em sua casa, eu indico o Restaurante da Rô para você, pertinho da rodoviária, aqui no centro, bem no coração de Andradas, viu? Comida caseira, deliciosa, um cardápio variado e também tem a Marmitex sensacional. Resolve todos os nossos problemas, tanto do tempo quanto da fome. Então, meu amigo, para você que não conhece, dá uma passadinha lá, pertinho do Mototáxi, na esquina ali do Mototáxi, Restaurante da Rô, comida caseira de qualidade e um cardápio variado, tá bom? Passa lá e confira. Brasil, voltando aqui então para nossa Copa Alterosa. A gente tava falando de jogadores e de Andradas, como é importante, né, o Brasil? E outra coisa, a Copa Alterosa virou um campeonato muito desejado pelas equipes, pelas as cidades, né, do sul de Minas, e também muito competitivo, né, Brasil? O ano passado a gente jogou, né, foi em Poço Fundo. Foi em Poço Fundo, São João da Poço Mata, Pé. Itajubá. Então a gente, sim, você vê os times são preparados, são treinados. Um A ano gente foi inteiro. jogar em Coachupé lá, eu vou falar pra você, a quadra é grande, enorme. É quadra Então, assim, profissional, né? Tem bastante exatamente. lugar que a quadra é profissional, né, Rui? Você Exatamente. trabalha de árbitro, você sabe. Ô, Brasil, e essa logística que você tá falando, né? São muitas cidades, né? Tem que rodar o sul de Minas e tal. Sim. E precisa de parceria. A gente sabe que sozinho não dá. Vocês já estão tudo pronto, já estão com a parceria montada, o pessoal tá ajudando. Quer falar de alguém que tá apoiando vocês aí, que é importante? Pode ficar à vontade. Sim, primeiramente agradecer, né, a Prefeitura, né, de Andradas, que está dando o maior apoio, está dando o maior incentivo. Essa parte mesmo, né, Fabiano? E os Jogos Escolares não acabou, os Jogos Escolares continuam, que agora estão indo para micro, regional, que tem agora abertura agora dia 19, agora de maio, Que legal. vai ser em Campestre. E o meu trabalho dentro dos Jogos Escolares continua também, Não para, é tudo porque eu faço a ligação das escolas com o GENG, com os Jogos Escolares. Então, todas as informações ela passa por mim para eu poder chegar nas escolas. As escolas vêm até mim em busca de alguma informação, né? Eu queria, Fabiano, tocar num outro assunto com você, um pouquinho mais para trás ainda. Eu tive a oportunidade de trabalhar com você naquele dia, não com você diretamente, mas na ambulância, aquele evento de bicicross. Ah, legal. Que evento que foi aquilo, muito bom. Crianças, meninas, né, jovens, adultos.
Felipe, falar do tênis, depois você faz essa transição sua aí do futebol para o tênis. Opa, o tênis, eu já acompanhava o tênis desde a adolescência, né? Lá no antigo Clube Olímpico tinha quadrinha lá, a gente brincava. A gente brincava, teve uma primeira vivência no tênis, mas o futebol sempre ficava como prioridade, né? Falando dos tenistas, que você falou brasileiros, né? Tivemos Maria Esther Bueno, que foi uma das maiores, até hoje considerada a maior tenista brasileira, né? Vencedora de grandes lãs. Depois vem Guga, Meligene, essa galera, Jaime Moncinhos, Flávio Sareta. Mais recentemente, Beatriz Haddad Maia, né? Que o ano passado que atingiu o top 10 mundial. E agora a maior promessa do tênis mundial, que é o João Fonseca, né? Que com 18 anos tem conquistado coisas muito importantes e muito rápido no tênis. Tem 4 títulos de Challenger e um título de ATP, né? E a transição, no meu caso, e na maioria dessa galera que a gente está no ranking, para o tênis, foi na época da pandemia, que ficou vetado esportes coletivos com muita aglomeração, e ali naquele momento, todo mundo começou ali, uma galera de amigos do futebol, foi juntando uma galera de amigo, e hoje somos em 62 tenistas no ranking de Andradas. Leonardo Rangel, seja bem-vindo mais uma vez, né? Agradecer de novo. Leonardo, e a sua paixão? Semana passada teve aqui, filho, o pessoal que vai participar da Copa Alterosa, montaram o time aí para competir, e eu falei para eles e falo a mesma coisa para vocês. O primeiro passo é juntar gente, turma que gosta, né? Tem que gostar do esporte em si e principalmente da modalidade que vai. Qual foi a sua... A minha transição não veio do futebol, mas veio do judô. Eu fiz 8 anos de judô aqui no Rio Branco, competi pela cidade também em campeonatos mineiros, campeonato brasileiro. E aí depois parei, fui fazer faculdade, fui trabalhar fora. E também, assim como o Felipe, em 2020, com a pandemia, voltei para Andradas para ficar na pandemia aqui e já tinha um pessoal jogando, meu irmão jogava também, me convidou. E é um esporte apaixonante, a gente começa a jogar e pegou o gosto e aí saiu fundar a Associação dos Tenistas Amadores de Andradas. Fala um pouquinho da associação. Vamos lá. A associação ela foi fundada com o intuito de promover e elevar o tênis aqui de Andradas, né? Além de disseminar o tênis da cidade, a gente tem um cunho social, então a gente vem organizando campeonatos aqui há alguns anos e todos os campeonatos a gente tem uma parceria com alguma instituição de caridade. Então, sempre a parte do bar, os lanches, as refeições, fica para a parte social. Legal. E aí a gente tem ainda um projeto futuro que a gente quer angariar ainda mais o social, com o tênis e o social aqui em Andradas. Legal. Felipe, e para a gente falar então, de primeiro agora, né, a partir de amanhã até domingo? Isso, até domingo. Até sábado, né? De 1 a 3. Vem aí o Telemedia Open. Fala um pouquinho para nós desse evento, quantos participantes, se tem gente só de Andradas, qual a idade de pessoas que vão participar, se é variado. Fica à vontade. A partir de amanhã, né, 1º de maio, é o 5º evento que a gente faz, né, de duplas beneficente, né. Esse ano, ao Asilo de Andradas, né, que tanto precisa ter uma galera empenhada como a gente do tênis lá. É uma galera que a gente confia e está sempre conosco. Já é o 2º evento que eles vão estar junto conosco aí. E serão mais de 32 duplas divididas em... Isso. 32 duplas de tênis divididas em 5 categorias. A categoria A, B e C masculino e a categoria B e C feminino. Então vai ter galera de toda a região. Tem inscritos de Andradas, Poços de Caldas, Ibitura de Minas, Santo Antônio do Jardim, que é um parceiro nosso que caminha junto com a gente, levando esse projeto de tênis na região. Espírito Santo do Pinhal, tem inscrição de Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista, entre outros aí. Felipe, é um evento que promete então, né? Porque você ter 32 duplas... 32 duplas. Você já coloca 64 pessoas, aí tem os familiares, os amigos que vêm prestigiar. E esse evento acontece aonde, Felipe, por favor? Será amanhã, a partir das 7 da manhã, na Fraga Centro Esportivo. Na Fraga Centro Esportivo. E eu sei, né, Felipe, a gente sabe, o pessoal conhece a Fraga, sempre tem esses eventos lá, mas vem para o futuro aí um novo lugar para a prática, pelo menos, do tênis? Isso. A gente tem a associação formada há 2 anos e
O Rodrigo Lopes, vendo esse cunho social que a gente tem, uma galera empenhada, ele conseguiu uma verba de R$400 mil, em parceria com a Prefeitura Municipal, para fazer 3 quadras de tênis, que muito em breve, a gente tem o sonho de que daqui a mais ou menos 60 dias a gente está com essas 3 quadras tudo prontas. pronto lá para a prática. Isso. Fica um lugar mais acessível, né, dentro da cidade, né, Felipe? Daqui a pouquinho a gente continua. Quero falar para você que nos assiste, mandar um abraço aqui para o meu amigo Gilmar dos Santos, mandando boa noite para nós. O nosso querido William Aquino, dando os parabéns também pelo nosso trabalho. A gente agradece. Compartilha aí, viu, pessoal, o nosso programa. Se inscreve no nosso canal aí, para que nosso programa possa chegar cada vez mais longe, porque aqui a gente fala de todos os esportes. Queria falar para você agora que vai comprar, vender ou alugar imóveis, né? Na hora de fazer isso, a gente tem que ter toda a segurança, confiança com quem a gente vai trabalhar. Por isso eu quero falar para vocês da ST Mais Imóveis, do nosso amigo André Seco, que o Felipe conhece bem, né, André? Conheci. Também grande jogador de futebol que já foi, hoje está aí como grande empresário, ele e a sua esposa Ellen. Venda, compra e aluguel, financiamento e intermediação imobiliária. Ali na Rua Major Bonifácio, 342, bem no centro da cidade. Então, para você que quer vender, quer comprar ou alugar o seu imóvel, procure quem tem confiança, quem tem segurança no que está fazendo. Procure o pessoal da ST Mais Imóveis, bem no coração da cidade, viu? O Felipe, e a gente sabe desse evento, o quanto é difícil você fazer um evento desse, né? Por isso a gente tem certeza que você também, assim como o pessoal que teve aqui do futsal semana passada, as parcerias, os patrocinadores, o apoio que vem da prefeitura, que vem de deputado, o quanto isso é importante para a realização desse evento, né, Felipe? Serão 4 dias de eventos e ali eu acho que vocês têm bastante coisa, bastante preocupação, né? Além do pessoal envolvido, que eu sei que é um grande número. Se não fosse os voluntários, nada aconteceria, né? Hoje, graças a Deus, a gente está numa galera bem legal na associação aí, todo mundo empenhado em realizar um evento desse porte, né? E esse é o segundo evento que a gente faz agora que a gente consegue um patrocínio master para dar nome ao evento, né? A Telemídia acreditou no nosso projeto, né? E deu um patrocínio bem legal, generoso, para a gente conseguir montar a estrutura, né? Porque não fica barato, não fica barato. A gente sabe que o tênis não é um esporte barato, é um esporte caro. Esse é um dos intuitos da associação, né? Conseguir viabilizar o tênis futuramente para crianças de nossa cidade. Ô Leonardo, e a associação, ela dá treino para iniciantes, para criança, para adultos? Como está funcionando a questão da associação ainda? A associação ainda não dá treino. O que a gente pretende fazer é, quando a gente tiver essas 3 quadras que a gente puder utilizar, a gente sinta esse trabalho social com criança e terceira idade. Então, a associação ela tem um cunho social, ela opta por essa parceria e a gente quer trazer as crianças, trazer a terceira idade para praticar o tênis de uma forma social, de uma forma sem custo, para que todos possam usufruir dessas quadras, usufruir desse esporte tão bacana. A gente vai colocar umas fotos para vocês verem aí já é na Fraga, né? Esse é do último torneio que a gente fez. Que teve lá, né, Leonardo? De duplas, no começo do ano. Tem vários parceiros aí, bastante gente de fora, muita gente boa que vem jogar tênis aqui. Tem a parte do feminino. Então a gente tem aí, desde de adolescentes até pessoas de mais de 60 anos praticando tênis e competindo nesses torneios. Então isso é muito legal. O tênis é um esporte muito democrático, porque a gente consegue ter na mesma quadra um jovem de 15, 16, 17 anos e uma pessoa mais idosa competindo em igualdade. A gente divide em categorias justamente para isso, para que consigam competir em igualdade independente da idade que tenha. Legal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também, Felipe, o pessoal da associação tem saído para competir para fora, tem resultados, tem conquistado, tendo êxito em alguns resultados, né, Felipe? Isso. Então, tem uma liga na região, né, com apoio muito grande da Refracom, que o Osni foi o idealizador, né? E essa liga abrange mais de 10 cidades, né? Cada mês tem uma etapa em cada cidade. A gente pretende um dia, com a associação, poder sediar uma etapa dessa liga, né? Que muitos andradenses participam de todas as etapas e, graças a Deus, tem atingido ótimos resultados, mesmo com um tênis tão recente na cidade, né? Que pandemia, 5 anos, ainda é pouco, né? A gente planeja algo a longo prazo. Hoje temos uma atleta de tênis de Andradas, ela não foi formada em Andradas, ela foi formada no projeto de Santo Antônio do Jardim, que é nosso parceiro. Hoje ela é patrocinada pela Esportiva de São João,
que é a Letícia. Letícia Carlin, né? Letícia Carlin. Que legal. E ela tem participado de campeonatos na Federação Paulista e conseguido títulos. Então é mais uma alavanca para o tênis na cidade, né? Um exemplo que está aí que a gente pode colher frutos se a gente trabalhar o tênis lá da base, com crianças. Eu toquei no assunto de perguntar para vocês questão de aula, porque assim, tendo agora o espaço futuramente de vocês próprios, tendo aí o João Fonseca se destacando, você vê a mídia dando transmitindo todos que ele participa, vai ter procura, né? A gente sabe que pais, por exemplo, que gostam, que não conseguem, ou pais que estão praticando, vai trazer seus filhos para praticar. Então, o Felipe é formado, né, Felipe, em Educação Física? Isso, formado em Educação Então, Física. Assim, eu tenho certeza que vocês, começando agora, já estão 2 anos na associação, tendo um espaço próprio dentro da cidade, vocês podem se preparar que vai alavancar essa associação de vocês e você tenho certeza, daqui a pouco vai estar dando aula lá, Felipe. Hoje a gente tem aulas sendo ministradas na Fraga, também a Fraga é um grande parceiro nosso. A Fraga foi o primeiro local de tênis que cedeu espaço, então eles têm aula com o professor lá, não é gratuito, é uma aula paga, mas é acessível, tem bastante gente que participa e faz, crianças, adultos também, então a gente quer promover e aumentar essa oferta de aulas para que o esporte seja ainda mais disseminado na cidade. Legal, deixa eu mandar um abraço uma vez para o meu amigo Leandro Lelê. Ô, Lelê, parceiro Falou que nosso. teve o prazer de jogar com você em 2005 no Rio Branco, você ainda muito jovem, com a camisa do azulão, e falou que não entende porque você não deu continuidade no futebol. E mandou perguntar para você hoje quais os nomes se destacando de tenistas em Andradas. Opa! Difícil até Se falar, acanha, né? não, viu? Pode ficar tranquilo, sem demagogia nenhuma. A gente sabe que você tem aí, o seu nome já está correndo bastante aí pela cidade, na questão do tempo. Pode ficar tranquilo, viu, Felipe? Aqui Primeiramente, um abraço ao Leandro aí, né? Que foi meu parceiro na época de futebol, né? Um dos jogos que eu estava no banco de reserva do Rio Branco, lá em Valadares, tenho certeza que o Leandro fez o gol mais bonito da carreira dele. Deu um corte fora da área lá e bateu de esquerda, que não era a perna boa, e mandou lá no trinco. Esse jogo, não tá gravado, a gente procurou a filmar desse vídeo aí, mas não achou. Mas eu sou testemunho desse gol aí, Leandro. Um abração. E sei que ele joga um teninho também, quando ele vai para Getulina, lá na cidade da mãe dele, joga na grama lá. A gente vai trazer ele pro tênis também, a gente sabe disso. Ele é esportista pra caramba. E os nomes que se destacam? Os nomes de destaque. A gente tem vários tenistas, né? Mas vamos lá, vamos falar do Rafael Sanches, que tá direto na Fraga, tá no topo do ranking. O Stefano Barbosa, que hoje mora em Itapira, mas vem de Itapira participar do ranking nosso todo mês aí, né? Falando dos que estão lá em cima. Agora não vem de cabeça. Felipe, o Guto Liparini, que foi um grande idealizador da associação. Né? Grande centroavante. Grande centroavante, ex-jogador profissional e hoje... Um abraço pro Guto, essa semana deu toda assistência para no Zap, que se pudesse estar aqui com a gente. Ô Felipe, antes da gente continuar, deixa eu falar mais uma vez então, para você que nos assiste, tá rolando a enquete, viu? A enquete nossa lá no YouTube, no site do nosso programa, também lá na página, você vai encontrar a enquete aí dessa camisa vermelha da seleção brasileira, viu? Até vou interromper. 12% amarela, 12% vermelha. Nós vamos interromper um pouquinho o assunto do tênis para perguntar para você, Felipe, que foi jogador. Sabemos da tradição dessa camisa amarela da seleção brasileira, da história, do peso, de quando entra o adversário e vê o símbolo amarelo, né, da seleção brasileira. E essa ideia aí de trazer um segundo uniforme, homenagem, nem sei aqui, falar a verdade pra você, eu sei que é 88% parece de vermelho e 12% de amarelo, Felipe. Queria que você, o Rangel, falasse um pouquinho dessa opinião de vocês sobre essa bucha aí. Então, eu particularmente não gosto, né? Eu não gosto. Prefiro a camisa tradicional, né? Eu investiria na camisa mais tradicional, já que a seleção nossa há tempos não conquista nada, não está na fase boa. Faz o arroz com feijão, amarelinha, azulzinha. Se quiser colocar um de vermelho, talvez no goleiro, como já teve no passado, mas para o uniforme 1 e 2, eu não gosto dessa ideia, não. Eu acho assim, talvez um terceiro uniforme, uma questão de um jogo especial, alguma coisa que você for ter, usar, beleza. Agora, trazer um segundo uniforme vermelho, nada a ver com as cores da bandeira. Não faz sentido porque a gente não tem vermelho na nossa bandeira, não é uma coisa usual. E a gente entende a questão de uma ação de marketing com a Nike, o Jordan, remetendo ao Chicago Bulls lá do basquete dos Estados Unidos, mas assim, o Brasil não tem essa essência de basquete, então acho que essa ação de marketing acho que não pegou muito bem também, não. Desculpar, Felipe, também mais uma do presidente da CBF. Mais uma entre
tantas lambanças Mas, que tá mas uma fazendo. não tão boa, né? Mais uma. Lá na nossa enquete está dando 88% amarelo e 12% só vermelho. Sim. Eu acho que nem o Felipe falou. O azul, na minha opinião, é mais bonito que o amarelo. A tradicional é a amarela. Um terceiro uniforme, talvez, mas... Acho que se fosse remeter alguma coisa, traria de novo o branco, que foi um segundo uniforme da seleção por muito tempo. Então, verde, seria referência à Amazônia. Um verde. Seria alguma coisa que remete à nossa bandeira e às nossas origens. Né? Hoje eu ouvi o Mauro Betti explicando as cores de nossa bandeira. Sensacional a explicação dele, e depois ele falando de fazer uma camisa vermelha. Para você que nos acompanha, pode mandar a sua opinião aqui também no nosso programa, na nossa página no YouTube aí. Você pode entrar, comentar, mandar a sua opinião. Quiser votar lá também, vote, compartilhe o nosso link aí para que nosso programa chegue cada vez mais longe, tá? Ó, deixa eu falar para você do sacolão do Miron, lá do nosso amigo Miron. Frutas, verduras, legumes, tudo de qualidade, fresquinho, direto da horta pro sacolão do Miron. Para você que tem restaurante, para você que gosta de fazer aquele almoço especial no domingo, né? E até mesmo aquele almoço tão tradicional de meio de semana, quer fazer uma receita especial, vai usar frutas, verduras e legumes, dá uma passadinha lá no sacolão do Miron. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a qualidade dos produtos lá, viu? Fica ali na rua... Como é que chama a rua? Esqueci o nome daquela. Martinelli, na rua Martinelli, bem na esquina da rua Martinelli ali, pertinho do Pedra Azul, você vai encontrar o sacolão do Miron, tá bom? Chega lá e comprove frutas, verduras e legumes, tudo da melhor qualidade, bom preço, e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Rua Martinelli 95, na Vila Martinelli, tá bom? É mais um de nossos patrocinadores, a qual a gente agradece profundamente. Ô Felipe, alguma coisa especial que você quer falar, agradecer, né? Os parceiros que você já falou que tem bastante, se quiser agradecer também, fique à vontade, vou dar uns minutinhos para vocês falar o que vocês quiserem agora. Às vezes a gente esquece de perguntar alguma coisa mais focada nesse evento, fique à vontade para falar aí sobre. O evento começa amanhã, né? Às 7 da manhã, com um término programado para 7, 8 da noite. Teremos o bar do asilo lá, né? Bar Lanchonete, com diversas atrações, com o lanche, o churrasquinho, os salgados em geral. Aquela cervejinha gelada para quem gosta. Leva as crianças, leva a família para conhecer. Amanhã conhecer pode esse que é esporte. feriado, né? Amanhã pode, feriado. Aí continua na sexta à noite. E sábado é o dia das finais, semifinais, aqueles jogos pegados. Terá uma galera bem forte aí da região que já chegou a jogar. E é só saibro, Li? Só saibro, são duas quadras de saibro. Certo. A partir das 13 horas no sábado, a gente vai ter um parquinho liberado para as crianças, com brinquedos. E às 17 horas no sábado também um show com a banda, com o grupo Samba Amore. Tá aí então, o Rangel vai falar também. Para você, meu amigo, que gosta do tênis, assim como eu entendo um pouco das regras, não pratico, mas eu entendo, adoro assistir o tênis. Para você que gosta nesse feriado, tá prolongado o seu feriadão, assim como o nosso, vá na Fraga Esportes a partir de amanhã. O dia inteiro amanhã, sexta noite, sábado o dia inteiro também acontece as semifinais e finais. Vá prestigiar, leve as crianças para que eles começam a ter gosto, a pegar, a entender o tênis e querer praticar. Vai ter parquinho para as crianças também. Você pode deixar a criançada lá no parquinho, pega aquela gelada, aquele lanchinho e vai prestigiar uma excelente tardes de tênis ali na Fraga Esportes. Quer falar, meu amigo Rangel? Quero sim. Só ressaltar que esse evento ele é gratuito, a entrada é gratuita para toda a população. Então venham prestigiar, é um ambiente muito familiar, tem muitas crianças, ali tem muito espaço para as crianças brincarem, então traga sua família, venham prestigiar. Contribuir com o asilo, que é uma nobre ação, né? Contribuir com essas instituições que tanto fazem para a nossa cidade. E agradecer à Telemídia por ter nos apoiado nesse campeonato, ter acreditado na gente e ser o nosso patrocinador desse evento tão bacana. Então, obrigado à Telemídia, obrigado à Fraga, obrigado à Prefeitura, que sempre nos apoiam aqui no tênis. Ô Felipe, e o pessoal que quiser fazer parte da associação, como faz? Então, a associação em si, a gente tem os membros de diretores, né? Aham. E, por enquanto, a gente não sabe ainda como será o funcionamento na hora de que tiver as quadras e for abrir ao público, né? Provavelmente vai ser com sociedade, não sei, a gente vai sentar, alinhar isso aí junto com a prefeitura. Tem vários passos burocráticos a ser seguidos ainda depois que as quadras ficarem prontas, né? Hoje, para fazer parte do ranking de Andradas, é só estar procurando a gente. Eu, Léo, Guto, quem tem interesse em participar do ranking, gratuito, tem uma taxa anual lá, né, para participar do ranking. É só mandar uma mensagem, a gente coloca no grupo do WhatsApp lá e no próximo mês
já está participando do ranking de Andradas aí. Só esclarecendo, o ranking ele é um grupo de pessoas que estão mobilizadas para jogar. O aplicativo sorteia um jogo por mês, então a gente faz um jogo por mês, Que legal. uma coisa muito bacana. Se tiver alguém Sempre- assim como eu que não sabe nem pegar na raquete, pode ir lá também. Pode ir lá também. Vai aprendendo aos Faz Será umas sempre aulinhas bem-vindo. primeiro. Será sempre bem-vindo. Rapaziada, deixa eu falar pra vocês da Audiovisual Centro Automotivo, bem ali no centro da cidade, Rua Major Bonifácio, 626, do meu amigo Juninho. Pra você que tem carro, gosta de manter o seu carro sempre bonito, limpo, cheiroso, muito bem equipado com aqueles acessórios especiais, né? Então você pode procurar ali a Audiovisual do nosso amigo Juninho. Fazemos aquela limpeza. Mas pra nós que valeu também foi a vitória lá, né? Lugar difícil e tal. Olha a história do Atlético. Douglas Ferreira da Silva mora nos Estados Unidos. Não sei se você lembra dele, Zé. Ele fala aqui que ele teve o prazer de vestir a camisa do Atlético com o Turati. Mora lá nos Estados Unidos hoje. Queria mandar um abraço. Obrigado. Falou que sempre assiste o nosso programa e nos prestigia. Nosso muito obrigado. Abraço, Douglas. Sucesso, tudo de bom. E também queria falar aqui da nossa Drogaria Total. Nossa patrocinadora desde o começo com a gente. Na hora de comprar seus remédios, pegue a sua receita, leve na Drogaria Total com 2 lojas em Andradas para melhor te atender. Tem na Capitão Evaristo Lopes, a loja 2, e no centro, bem pertinho aqui da Caixa Econômica, em frente à loja 1. Uma loja ampla, com muito espaço, comodidade. Leve a sua receita que você vai ter o menor preço na Drogaria Total. Uma linha completa em medicamento, cosméticos e também de perfumaria. A perfumaria Espaço Mulher do lado é também da equipe da Drogaria Total, da Dona Nancy, da Mariana e também da Mariela ali. Então, na hora de comprar seus remédios, linhas de genérico, o melhor preço da cidade em genérico, tá bom? E lá na loja 2, na Capitão Evaristo Lopes, tem também os remédios lá, a farmácia popular, os remédios dados pelo governo, você pode retirar lá, tá bom? Drogaria Total, a qual a gente agradece aí essa parceria que tá junto com a gente desde o começo aí. Queria mandar um abraço para todo mundo que tá nos assistindo. O Leandro já mandou mensagem aqui, o Geleia também, o Claudeir, o árbitro agora em Andradas também tá nos prestigiando. Nosso muito obrigado. Ô Zé, você tem essa resposta para me dar? Por que Atlético? O nome é Atlético. Bom, antigamente, antes do Atlético, dizem, né, que não é da época nossa, mas tinha o Sport Andradas. O Sport foi pouco tempo. Depois do Atlético, do Sport surgiu o Atlético. Agora, isso aí foi pensando no clube do Atlético Mineiro, né? O clube Atlético de Mineiro Belo mesmo, Horizonte. desde lá mesmo. Inclusive, usamos o uniforme igual do né? Clube Atlético Mineiro. E foi uma razão de colocar o nome. Era muito prestigiado o Atlético Mineiro aqui em Andradas. Então, aí pegou passou o Clube Atlético Andradense. do Atlético Andradense. Zé, como é que chamava aquele campo ali perto da barreira? Do lado direito? Leopoldo? Leopoldo. Eu tenho uma história lá, Zé. Primeira vez que eu fui jogar pro Atlético, quando eu era moleque, o Dito me chamou, Turati, e eu fui jogar lá num campeonato regional que tava tendo de molecada, Zé. E aí ele me colocou no jogo, teve um lance lá, ô, meu diretor. Eu dibrei 3, Zé. Dibrei 3. O goleiro saiu em mim, Zé. Eu dibrei o goleiro. No que eu dibrei o goleiro, o Turati levantou gritando. Eu chutei por cima do gol. Nossa. O Turati ajoelhou no chão e quase chorou. Aí perdimos a classificação do campeonato ali. E assim como eu, tem muitas histórias, muitos jogadores, né, Zé? Tem, Muitas pessoas que conhecidas na cidade, passou pelo Clube Atlético. Jogadores. Porque teve aquela época que formou aquele time de molecada, né, Zé? Que treinava lá no Estela. Isso que eu ia falar. Depois da MARP, do campeonato da MARP, né? Firmou os times aí, o aspirante titular. Era direto aspirante titular mesmo. Hoje não. O aspirante não tem mais. Eu ia né? perguntar para você depois sobre o tempo mais, de hoje, mas naquela época. Só o titular. Existem times independentes, né? Então é tudo Atlético, mas um joga no sábado, outro domingo cedo, depois do segundo jogo, inverte para o primeiro. É tudo tabelado assim para o horário dos jogos. Mas posso falar da molecada que o Atlético tinha. Ele ficou invicto aí, coisa de 20 e poucas partidas. E foram jogadores fora de série. É tudo moleque de 18, 17, 15 anos. Eu lembro. Ali jogou o Guto.
Jogou Jogou o Ivan, jogou o Gui Vicentim. É, Eu lembro dessa rapaziada que é da minha época aí. Então. Eu lembro que eu jogava antes lá no 7, no Zé Afonso, lembra, Zé? Na escolinha do Zé Afonso. O Zé Afonso já jogou titular nosso. É. Já era titular. Ô, Mas Zé. teve vários garotos aí que hoje estão jogando em time titular aqui em Andradas, que ainda jogam, né? Apesar que já tem idade, mas são bons jogadores. Que começou lá no Atlético, né, Zé? Começou lá no Atlético. Para você que nos assiste, tem alguma história, já jogou no Atlético? Manda mensagem para nós aqui. Pode mandar aí através da nossa transmissão ao vivo do YouTube, no nosso canal Estúdio 46. Se inscreve aí para que a gente possa crescer cada dia mais. Mande mensagem para a gente. Se quiser mandar no meu WhatsApp também, a gente está aqui recebendo as suas mensagens para que a gente possa falar. Porque um clube com 60 anos tem muita história para contar, né, Zé? Sim. Mas aí, e hoje, a importância de ter uma diretoria, formada essa diretoria lá atrás, que veio se mantendo. Eu sei que hoje o Atlético acho que é o time mais organizado que tem, falando em documentos, né, Zé? Em questão de federação, tudo, Zé? Não, a federação não, porque a federação a gente teria que filiar a Liga de Belo Horizonte, teria que pagar muita taxa, teria que ter escolinha de futebol, juvenil, infanto juvenil. Ah, então para federar tem alguns quesitos que você tem que atender. Para a gente pesava muito, então não foi viável. O que aconteceu é que aqui na prefeitura eles passam uma verba, não diretamente para o Atlético, que a gente paga o aluguel do campo lá. Então a prefeitura cobre o aluguel do campo. Isso que nos ajuda. Mas para isso tem que ter documento, tem que ter dinheiro documento. na mão, assim, eles não dão. Né, Zé? Tem que ser registrado certinho, tem documento, né, Zé? Então, na época do vereador Paulinho Dequi, que até avisou a gente, a Margot na época, falou assim, ó, vai precisar registrar todos os times para ter direito à verba. Mas aquilo era nós, o Felisberto, eu registrei o time do Sorlando Della Testa, Pitangueiro era registrado, mas com o tempo aí foi extinto o time, né? Eu dei baixa no clube lá. E os Faba veio atrás de mim para registrar, mas aquilo foi passando e depois parece que não deu muito resultado. Os times estavam com medo de fazer o registro e tal, e verba estava difícil, né? Então acabou ficando nós, o Bandeirante, o 7 de setembro e a Pitangueira, né? O Felisberto. Quem tem esse registro hoje, Zé? O registro. Não, nós temos um registro do CNPJ, né? Isso, então, mas Estatuto, quem que tem hoje? Só o Atlético, mas... Não, tem a Ponte Preta. A Ponte, a Ponte tem também, é verdade. E tem mais times, sim. O Felisberto não tem mais, porque não tem mais, né? Não renovou, né? Nós, apesar que ficou um tempinho sem fazer a nova diretoria, passou uns 15 anos, mas a gente conseguiu jogar lá para frente e dar uma satisfação assim no registro que o clube estava inativo. Como voltou na ativa, a gente fez uma nova diretoria. E agora essa última, a gente conseguiu, eu também modifiquei o estatuto do Atlético, foi colocado o Conselho Deliberativo, né? Conselho Deliberativo, e também mais diretores. Nós temos uma diretoria de 30 elementos. Olha pra você ver, é mais grande, né, Zé? De 4 em 4 anos ela é renovada. Olha pra você ver. E nesse ano que se comemora os 60 anos do Clube Atlético Andradense, tem muitos eventos acontecendo, né, Zé? Tem. Já teve 2 finais de semana que teve torneio de futebol. Teve torneio. E agora vem aí um super campeonato amador que vai estar aqui o Geleia com o Leandro, a gente vai falar bastante desse campeonato. Antes, queria falar para você da Audiovisual, um abraço meu amigo Juninho, ali na Major Bonifácio, Audiovisual Center Automotivo, centro de estética automotiva. Para você que tem seu carro, para você que gosta de manter sempre limpinho, com som de qualidade, farol, aquela limpeza, aquele cheiro gostoso, toda a segurança para a sua pintura do carro, eu mando você procurar ali, ó, eu peço para que você procure Audiovisual Center Estético Automotivo. Ali você vai encontrar produtos
acessórios e toda a mão de obra da equipe da Audiovisual. A Audiovisual tem 2 lojas, uma em Andradas e outra em São João da Boa Vista, crescendo também a empresa Audiovisual. Então, para você que gosta de manter o seu carro limpo, cheiroso, com qualidade da pintura, aquela pintura brilhante na hora de fazer todo essa estética, colocar um som, DVD, tudo com qualidade e segurança, Audiovisual ali bem no centro da cidade, na Major Bonifácio. Ô Zé, depois que o Atlético teve no Estélio, ele veio ali pro Beloto, né? Onde está hoje. Já faz anos que está ali, né, Zé? Já, faz desde 2005, mais ou menos. 20 anos já, Zé. Já faz 20 anos. E hoje a gente tem ali bastante gente que está trabalhando, que está colaborando. Tá. O campo hoje do Atlético, pode-se dizer, né, Zé? É um dos melhores campos da cidade. Né? Até ia comentar sobre isso. Eu, o Turati, nós estávamos sendo supercarregado. Porque, na verdade, a gente fazia quase que nós dois cuidar de tudo no Atlético. Então, isso foi dificultando cada vez mais. E nessa última eleição da diretoria, na verdade, não teve uma eleição. Teve a reunião e, por unanimidade do consenso clube, ali de todo mundo, consenso, né? A gente formou a diretoria sem votação, porque a votação que está no Estatuto do Atlético é quando tem o quadro associativo, o Conselho Deliberativo já formado. Então, aí ficaria difícil para o cara, um escolher uma chapa, outro, ter votação, não funcionava. Porque sem um quadro associativo e poucos diretores do Conselho Deliberativo, foi impossível fazer isso. Então, ali é sempre por unanimidade que a gente elege o presidente. O que aconteceu essa última eleição? Eu conversei com o Dito Turati e falei, ô Dito, está sobrecarregado para nós vamos passar isso aí para outros aí que eles têm mais condição de levar adiante. E a gente vai ficar na resguarda aqui e tal, mas é o pessoal que a gente confia. Né? E eu indiquei o Chicão lá, o Paulinho, Tio Chico. Né? Tio Chico, e o Luciano. Ali eles começaram e ia durante a semana alinhar campo, roçar o campo, então eles tiveram bem trabalho. Depois, jogos também, o Chico era o técnico, fez uns 20 a 30 jogos. Depois ele não quis continuar. Aí tudo isso é problema do Barzinho. Barzinho a gente deu pro Rondinelli tocar o Barzinho. O Rondinelli tocou o bar mais ou menos 8, 9 meses. E depois ele desistiu também. Parou, né? Eu estive lá na época que ele estava lá. Agora, aí o Luciano falou comigo, falou, a gente tem que pensar em gente que gosta. Só dá o tempo, eles ficam 6 meses, não, vamos pôr, falta um ano para a Copa do Mundo, né? 1 ano e pouco. Se ele conscientizar de querer chegar lá e mostrar, e fazer um grupo, através do grupo, para ele jogar, como fez por Romário, por uns demais aí, que a seleção brasileira é um forte candidato, com todas essas dificuldades que a gente está tendo para disputar a eliminatória agora. Escreve bem o que estou te falando, mas todo dia, todo mês surge um jogador bom no Brasil. E lembrando que as 2 últimas Copas do Brasil ele foi mal nas eliminatórias. E depois foi bem. Ô Rodrigo, em cima disso que o Alemão está falando, você acha que a vinda do Neymar para o Santos foi boa para ele, para a carreira, para voltar para a seleção? Essas coisas da gente analisar se é bom ou ruim é muito pessoal, né? É dele, porque né? É dele. A gente falar para ele foi bom ou não foi. O que eu acho assim, no meu pensamento, se eu fosse o Neymar, dinheiro ele já tem para 10 geração. Ele não precisa mais do dinheiro, então agora ele vai jogar, porque realmente ele gosta do esporte, gosta do futebol. E eu acho que ele ainda quer ser campeão do mundo e mostrar que ele é um grande jogador internacional, não só aqui dentro do Brasil, porque aqui dentro do Brasil ele vai brincar. Tecnicamente ele vai judiar dos times aí. Então, se ele, que nem o Alemão acabou de dizer, se ele realmente querer, ele vai fazer diferença e a gente vai ter uma chance maior de chegar na Copa bem.
E a gente fica muito preocupado, cria polêmica à toa dentro das redes sociais, que é o trabalho da mídia em geral. Mas a maioria das vezes, forando sem ser com o Tite, a seleção chegou tropeçando nas eliminatórias e depois chegou forte na Copa, né, Alemão? Só com o Tite. Foi aquele tropecinho lá. Então, eu acho que a gente fica batendo numa tecla que o que vale é na hora que chegar a Copa mesmo. Alemão, lembra do Tony Marques? Demais. Tá aqui, ó, acompanhando a gente lá, mandando um abraço, dando parabéns para o nosso abraço programa. para ele também. E dizendo que as cores do azulão muito bem representadas aqui com você e com o Rodrigo. A Helena, Rodrigo, tinha certeza, só orgulho do meu pai, melhor jogador que já vi jogar. Melhor jogador que já vi jogar. O Rodrigo Bense, tá aqui, ó, as lendas de Andradas no futsal e no futebol profissional, sou fã. Abraço para todo mundo. A Ana Luísa também Martins, mandando mensagem aqui. Jaqueline Dainese, saudades do azulão, minha esposa falando aqui, que foi uma época realmente... enquanto isso, quero falar para você também da 4 rodas, nosso amigo Pardal. Quando for alinhar, balancear, trocar seu pneu, fazer alinhamento e balanceamento, procure alguém que tenha toda a segurança, toda a qualidade na hora de arrumar o seu carro, tá bom? Vai viajar, vai fazer aquela revisão, trocar o óleo, alinhar, balancear, precisa trocar os pneus? Vá lá, conversa com o Rodrigo, que eu tenho certeza que lá dá negócio. Avenida Mário Lanzani, do lado lá na esquina da Marvan, lá você vai... ter o seu carro totalmente revisado com toda a segurança, qualidade e o melhor preço da cidade. 4 rodas do nosso amigo Pardal. Alemão, em 97 teve o maior público do Mineirão. Você estava presente, meu parceiro? Graças a Deus tive a facilidade de fazer isso. Hoje não existe mais isso, né? Hoje o máximo é 70, 80 mil, né, Rodrigo? Em 97 a final do Mineiro, né? Vila Nova e Cruzeiro. Nós jogamos o primeiro jogo em Nova Lima, lá e até eu fiz um gol hoje, nós ganhamos 2-1, fiz o gol de cabeça, fomos pro Mineirão pro empate, e o Palinho fez o gol a 1 minuto da partida, e a gente jogou melhor com o Cruzeiro lá e dentro do Mineirão, para 135 mil pagantes. Infelizmente, o resultado normal, eles eram campeão. Infelizmente, conseguiram ser campeão em cima de nós lá. Mas nós tínhamos uma equipe melhor que a do Cruzeiro, e naquela época o Cruzeiro estava muito forte. Estava muito forte. Um ano bom isso aí. Grandes recordações, né, Alemão? Muito demais. Rodrigo, e aquele jogo de 2010 da Taça CPTV contra o Cabo Verde? Leandro falando que foi um dos jogos mais emocionantes que participamos, você concorda? Concordo, porque aquele ano, se a gente não poderia empatar, que ficaria fora da semifinal. Faltando 30 segundos, estava 3-3 o jogo. O Leandro fez uma jogada e eu fui bater o lateral, eu me assei de ir na bola, o fixo deu bobeira, eu saí. Só tirei o corpo da bola, saí na cara do gol, meti um bico e foi 4-3, faltando 30 segundos para acabar o jogo. Até o Leandro sempre brinca comigo, né? Que ele que consagrou eu, que todas as bolas boas para mim fazer o gol foi ele que tocou, mas é ao contrário. É ao contrário, né? Alemão, eu falei no começo do seu perfil, né? Sempre dedicado, aquele homem sério, bravo, que cobra. E você trouxe isso também quando você virou treinador, né, Alemão? Eu pude acompanhar o seu trabalho aqui no Rio Branco, e a gente via muito isso, acompanhava os treinos, Alemão. De onde vem esse perfil? E eu dou uma pergunta, tem alguém na sua família que foi jogador ou você foi o primeiro, Alemão? Não, praticamente todos os meus irmãos foram jogadores de futebol, mas futebol amador. O melhor da minha família, ele chama Kiko, um dos mais velhos, ele deve ter hoje 68 anos. Ele era um puto jogador, atacante, fazia gol, barbaridade. Mas era muito briguento dentro do campo. Tinha muita força física. Então os caras, quando batiam nele, Rodrigo, queria levantar, dar porrada no cara também, né? Então ele não deu certo no futebol. Sangue quente. Sangue quente. Mas a carreira de futebol, a gente resume numa coisa só. Dedicação. O cara que dedica ao futebol mesmo, a gente começa a criar ali dentro um espírito que a gente fique de vencedor, de querer ganhar, querer competir, e ser cada vez estar melhor fisicamente, porque um jogador de futebol, Rodrigo, pode ser no salão dentro do campo e tem que estar bem fisicamente. Com certeza. Se ele não estiver bem fisicamente, ele não performa bem dentro do campo. Eu, quando era treinador, eu falava muito isso para os jogadores. Você quer estar bem dentro do campo, a hora que você, aqueles 11 que entram, tem de estar melhor que aqueles que estão lá de fora. E aqueles de fora tem que estar acima daqueles que estão lá de dentro. Porque a hora que tem uma oportunidade, eles têm que chegar e mostrar. E se o jogador de futebol hoje não fazer isso, não joga. Na nossa época já não jogava. Hoje, principalmente, hoje muito. menos, né? E o futebol hoje ficou muito milionário
E os caras eles têm um trabalho deles dentro do campo, jogar futebol e fazer as redes sociais deles fora. Tem um contrato com uma chuteira, tem contrato com isso, tem contrato com aquilo. O cara praticamente fica 24 horas no ar. E se ele não saber controlar esse dentro, fora e jogar, eu acho que ele não performa sempre bem. Exemplo, vamos falar de Neymar, esses caras que estão no mundo aí. Eles têm a vida social deles meia travada. Eles têm de... Não tem tempo pra nada, eles não têm tempo pra nada. hora, né? E a hora que eles têm uma vidinha folgada, livre pra fazer, eles querem fazer tudo isso que eles fazem. Extrapolam. Aí sai na mídia, né, Alemão? Eles querem fazer, exatamente. E a mídia hoje tem o olho pra tudo que é lado, né, Júlio? Verdade. Hoje tem sempre um telefone, um celularzinho filmando ali e aqui, e eles querem extrapolar, fazer uma coisa diferente, e os caras não concordam que eles possam fazer uma coisa diferente. E eles também podem fazer uma coisa diferente, mas desde seja regrado, firme. Tem muitos fazem que ninguém sabe, né, Júlio? É verdade. Tem uns que têm um prazer de fazer e mostrar. Ó, Regina Reis, um abraço pro Rodrigo e Alemão, parabéns pelo programa nosso aí. Obrigado. Queria aproveitar, antes da gente mudar o assunto, lembrar o Alemão que eu era gandula quando ele fez um gol de cabeça no Dida, aqui no empate do Rio Branco. Não foi, Alemão? 1 a 1. Eu já fiz 3 gols de cabeça no dia, você acredita isso? Eu vi o ao vivo ali no... Claro que você vê. Eu fiz atrás do gol. Esse Rio tá? Branco nos traz histórias. Eu fiz um em 97, no título do Campeonato Mineiro. Depois um jogo treino com o Cruzeiro, que eu estava no Ipatinga, porque o Ipatinga quem administrava era o Cruzeiro. Um jogo treino que a gente fez na Toca, eu fiz um outro, eu fiz 3 gols de cabeça no dia. Tem cabimento no negócio desse? E um puta de um goleirão grande daquele. E pra mim, um dos melhores goleiros brasileiros. Você teve uma inspiração para treinador, Alemão? Não é que eu tive, sabe o que aconteceu? Eu era muito profissional e eu marcava tudo que o treinador fazia. Tudo. Olha. Os melhores treinadores, que eu gostava do jeito que ele armava a equipe, do jeito que ele treinava, dava treinamento durante a semana, eu marcava tudo. Eu tenho uma agenda lá na minha casa, se eu te mostrar, um dia eu vou te levar você em casa, vou te mostrar as coisas que eu tenho em casa, você não vai acreditar. Que legal. Né? Eu marcava tudo e aquele foi fluindo, né? E aí um treinador falava, você vai dar jogador. Você vai dar jogador. Sozé Duarte, você lembra do Sozé Duarte? Falei isso, Sozé Duarte, né? Eu não esqueço uma frase um dia que ele falou pra mim dessa forma. Alemão, você é o cara que nunca vai ter dificuldade na vida. Eu falei, por que, Sozé? Trabalha pra caramba, não tem preguiça de fazer nada, nunca tá cansado e é o primeiro dentro de campo e primeiro fora. Então, pessoas dessa forma vencem na vida de qualquer forma. Ou ali ou aqui você vence. Eu guardei isso para sempre comigo. E depois que eu fui treinador, passou uma época, ele ligou para mim e falou da mesma jeito. Você vai ser vencedor como treinador. Mas eu não tive paciência para ficar mais tempo no futebol como treinador, porque é difícil. Eu ia fazer uma pergunta dessa para você, mas no final. A carreira do Alemão futebolista acabou em termos de treinador e algo do tipo? A gente nunca pode falar que acabou, né? Porque sempre acontece alguma coisa. Há 4 anos atrás, antes do Zé Maria Pena, faleceu agora, vocês não estão sabendo? Não tá. Você sabia, ele faleceu uns 4 anos atrás. E ele me convidou de novo para me voltar para o Atlético nessa categoria de base. Mas a gente estava conversando antes de começar o programa, estava com os 3 filhos fazendo faculdade e eu optei para parar. E depois veio esse outro convite do Atlético para me voltar a trabalhar nessa categoria de base. Mas eu estava com a vida bem enraizada dentro de Andradas e o futebol é muito incerto, né, Júlio? Você trabalhar hoje, daqui 3 meses está desempregado. Desempregado. O futebol é resultado, né? Resultado. Depois eu vou te falar o técnico da seleção foi dispensado com 2 derrotas. Eu vou resumir uma coisa bem rapidinho para você. Em 2000, o Zé Maria levou eu para trabalhar no Atlético nessa categoria de base. Trabalhei 2000 e 2001, trabalhei 2 anos lá. No segundo ano meu que eu estava lá, o Vila veio atrás de mim, o Vila que a gente foi vice-campeão mineiro. Ele me ofereceu 5x que eu ganhava no Atlético. Eu nunca tinha ganhado dinheiro na bola. E aquilo ali me perturbou. Falei, puta, eu tenho que crescer, vou ficar trabalhando na categoria de base. E o Levi Cooper, que era o treinador do Atlético, falou assim, Alemão, não vá. Eu estou indo para o Japão, você escreve, você vai assumir o profissional. Eles não contratam treinador para trabalhar no Mineiro. E quem era o meu auxiliar técnico lá era o Marcelo Oliveira. Pouca gente sabe dessa história. Pouca gente sabe. Aí o Marcelo era o auxiliar meu. E aí, chegando, eu arrumando a equipe para nós virmos para a Taça Júnior São Paulo. E aquilo ficou na minha cabeça, o Vila ligando para mim todo dia, vamos fechar, eu dou isso de luva para você. E eu falei assim, vou passar para o outro lado, cara. Vou voltar a mexer com o profissional de novo.
Aí eu cheguei e falei pro Zé Maria, Zé, tô indo pro Vila, assim, assado. Eu que gostaria de ficar aqui. O Levi Cupo não quer deixar eu sair também, mas eu vou procurar o meu destino, Zé. Já faz 1 ano e 9 meses que eu tô no Atlético. Vamos ver se vai dar certo lá. Então, aí o Zé Maria falou pra mim, você vai pra lá, nem vou dar baixa na sua carteira. Em janeiro você volta pra cá. Aí se você concordar de ficar lá, vem aqui, dá um baixo na sua carteira. Peguei e fui, Rodrigo. Comecei a arrumar o time do Vila, até aquele ponta direito que jogou com o Rivaldo, como é que chama? O Leto, eu levei ele. Fizemos um buta de um time, nós ganhamos aqui dentro do Rio Branco de 1-0 aqui. Olha pra você ver que é o resultado. Montamos o time bem, ganhei em casa, ganhei do Rio Branco aqui. Que era o Elzo, o treinador, eu tava no Rio Branco. Aí ganhei aqui, empatei uma em casa, perdi outra fora e empatei outra em casa. Me mandaram embora. 6 partidas, eu fui 2 embora. derrotas. E 2 derrotas, e 2 empates. E 2 vitórias. É meio a meio. Eu não sei a bola. Aí passa ali um dia, passou, o Levi falou, você não devia ter ido. Mas agora eu tentei, fazer o quê? A vida é essa. Pra depois não falar que não tentou. Às vezes poderia, se eu tivesse ficado no Atlético, a minha carreira era outra. Agora, aonde eu vou chegar pra você? Aí o Marcelo ficou no meu lugar. Marcelo Oliveira. Aí pegou o Atlético no Mineiro. Foi campeão mineiro. Aí você já sabe o que o Marcelo Oliveira fez na carreira dele, né? Campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Cruzeiro. Ficou 29 partidas invicta no Curitiba. Ganhou muito dinheiro na bola. Não poderia ser? Poderia. Mas a bola era você na frente da fila. Né? Era. A bola é assim, eu dei oportunidade para ele, mas a capacidade dele levou ele até lá também, né? Vou te dar um tempinho pra você, enquanto eu faço a propaganda. Você vai escalar para mim 11 jogadores que você jogou. Fazer um time aí. Daqui a pouco o Rodrigo fala também. Na hora que você vai alugar, vender, você sabe que tem que ter segurança e confiança, né? Comprar, alugar e vender. ST Mais Imóveis. Nosso amigo André e a Eli, esse casal nota 10 que abraçou a nossa ideia do programa, a qual eu agradeço, tenho gratidão. Então, se você quer alugar, vender ou comprar imóveis, procure ali na Major Bonifácio, atrás do Banco Itaú, ST Mais Imóveis. Tenho certeza que o seu imóvel está ali com fácil financiamento, vai dar toda a orientação de documentação que você precisa na hora de comprar o seu imóvel, tá certo? Voltando aqui para o nosso bate-papo. Rodrigo, hoje nós temos aí alguns jovens se destacando aí. Tem aí o Hendrick, que já foi, o Estevão, que vai. O que você me fala desse jovem? Quem você cita que você acha que pode destacar para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo, desses mais jovens que está chegando agora, Rodrigo? Eu ainda acredito mais no Hendrick. Não que o Estevão é muito jovem, muito novo, ele tem muita carreira longa, tá indo agora para a Europa no meio do ano, né? Mas você imagina você ser reserva do Mbappé e do Vinícius Júnior com 18 anos, é muito novo, ele tem uma chance grande, eu acho que perto da Copa ele vai estar mais preparado, mas nem para essa Copa, na próxima Copa, né? Eu não sei se o alemão tem a mesma... Não, mas eu acho que ele tem de ir pra Copa. Tem, sim, com certeza. Esse do Palmeiras, o Estevão. Esses meninos novos de 18, 19 anos, tem de ir pra Copa, nem pra ficar no banco. Ô, alemão, a Argentina, atual campeã do mundo, líder da eliminatória, ela passou por essa dificuldade de montar uma equipe, de manter jogador, de trazer jogador novo, de renovar, e pegou um treinador que veio do Júnior da seleção argentina. Não, ele era auxiliar. Então, ele veio, virou auxiliar e depois virou treinador campeão do mundo. Mas a Argentina, a gente tem que dar um mérito para eles, que esse grupo faz 4 anos que eles têm. É o que eu tô dizendo. Aquele show que eles deram no Brasil, que deu em nós agora, no último jogo, eu acho que não foi devido a eles, do conjunto deles. Mas nós jogamos mal, errado demais. Eu acho que como é que chama o treinador? Dorival Júnior. Ele armou a equipe, ele tem de ir lá para empatar. Ele foi jogar aberto com uma equipe já entrosada, já com a canja mais à frente. A gente tem que ser humilde. Na época, quando a gente é treinador, jogador, a gente mesmo analisa, né, Rodrigo? Não é só atacar, não. Nós temos grandes atacantes, mas tem hora que a gente tem que saber defender para depois atacar. Nós jogamos muito aberto com a Argentina e a gente tomou uns gols muito bobos de início, né? Quando toma gol daquele jeito, fácil, estando fora, contra a Argentina, estabiliza a equipe. Aí nada dá certo. E ali é onde aconteceu. Infelizmente, mas escreve o que eu estou falando hoje, Júlio. O Brasil vai ser um forte candidato para ser campeão mundial de novo. Escreve bem, eu tô falando. Brasil lá dentro não tem como. O problema é que a Copa do Mundo é uma coisa diferente, é um torneio. Um dia que você jogar mal
3, 4 performar mal, não os 11 juntos, perde e vem embora sem saber o motivo. E o que acontece? Agora você começa a ganhar da primeira, são 7 partidas, né? Começa a ganhar a primeira, segunda, terceira, você cria uma canja maior, encorpa, pega mais credibilidade de um jogador para o outro, pode chutar gol, você chuta lá do meio do campo, a bola vai no trinco. Vamos torcer para a equipe brasileira se entrosar, esses novos jogadores que estão surgindo agora, encorpados dentro da seleção, eu acho que até de terceira a quarta lugar eles ficam. Rodrigo, tá jogando futebol amador, sábado, domingo, só domingo, porque né, já não tem mais 20 anos. Agora eu diminuí bem, eu participo ainda no time do Panelão de sábado, mas só quando a molecada não pode ir, falta jogador, eu vou lá e a gente participa do projeto social, tudo, para ajudar a pai, mas bem menos, tô brincando mais nos quarentão de fora do que, não tem mais aquele compromisso todo tem sábado, vaga, todo domingo. Panelão lá, né? Ô, louco, alemão tem vaga em qualquer time. Todo mundo tira a camisa e dá pra ele. Alemão, depois que eu descobri que eu não jogava bola, eu fui apitar jogo, né? Isso. 18, 19 anos apitando futebol, tive o prazer de apitar jogo de vocês. E fui apitar jogo do Alemão de noite aqui no estádio. Você vê a bronca que ele dava naquele João centroavante. Como é que é? O João... Sobrenome dele, Alemão? João Galhardo? O João Galhardo. O Alemão corria o campo inteiro, fazia jogada, colocava na cara do gol. Não, o João é bom jogador, cara. É bom jogador. Eu sei que cobra demais, Alemão. Você tá jogando futebol amador ainda? Não, eu não jogo futebol amador, eu jogo na minha idade. Aquele é futebol, eu disputo campeonato, eu disputo um campeonato de 50 e de 60 em Campinas. E um no Iguaçu também de 50 e de 60 no Iguaçu. 50 e 60, o não, mas eu dentro da minha idade... Ô, Júlio, a gente faz diferente, porque a gente sempre se cuidou, eu gosto de treinar, treino 5 vezes na semana ainda, graças a Deus, mas agora eu tô com um probleminha no joelho, tá recuperando, mas quando eu vou jogar na minha idade, a gente destaca um pouquinho a mais. Alemão, a sua história com o Rio Branco e com o Andradas foi tão grande, tão positiva na tua vida, que hoje você é um grande empresário aqui na cidade, Alemão? Resolveu viver aqui. Ô, Júlio, a vida da gente é uma coisa interessante. A gente, de vez em quando a gente tá com meus filhos em casa, eu vou falando isso para eles. A gente planta que a gente planta que a gente vai colher mais na frente, né, Rodrigo? Com certeza. E aquele que não planta, ele não vai colher nada lá na frente. Eu acho que Deus me iluminou de fazer sempre as coisas certas para a gente caminhar e galgar sempre numa coisa exata, para não dificultar ninguém, não dar problema para ninguém. Diretor? Mas eu falo para eles o seguinte, faz sempre a coisa certa, exata. Tem, às vezes, a gente entra em discórdia com o outro, você tem uma mentalidade política, o outro tem a dele, mas tem que ser correto tudo aquilo que você faz na vida. E você sendo correto na vida, sempre vai ter algo aberto para você, as portas se abrem, mas naquilo, mesmo se abrindo, você tem de fazer a coisa certa para dar certo também, né? Só que com seu nome, dedicação, não vai dar nada. Você tem de colocar na frente, empenhar para aquilo que você faz, e tudo que você faz na vida, se você fazer bem feito... do Rodrigo tem aqui, que gostar do é que pintor, faz, né? tem que gostar que a gente estava conversando, fora, né, Rodrigo? Com certeza. E o que você falou pra gente aqui? Eu não posso reclamar da minha vida um minuto. Que seja um serviço simples, do mais difícil, um cara formado, não formado, você tem de vencer. Vai vencer como? Na dignidade, no respeito, trabalhando, respeitando o próximo para vencer na vida. Ó, pra você que nos acompanha, queria mandar um abraço aí então, ó, pro Leandro, o Caio do Luizinho, o Fabinho Bucha, o Benci nos assistindo. Pra você que não tá nos assistindo, nos segue no canal, dá essa moral pra gente chegar cada vez mais longe. Se você quer ter um papo desse, vai almoçar ali no restaurante do Rio Branco, vai dar um merchan pra ele aqui, viu, Elias? Vai no restaurante Rio Branco, você almoça lá e bate esse papo, essa resenha com o Alemão. Eu faço isso de vez em quando e, ó, ambiente campeão. Rodrigo, quero 2, 3 destaques sobre o futebol amador. Quem que tá destacando o futebol amador hoje da nossa cidade? Eu, para falar a verdade, tenho acompanhado pouco, mas eu vejo dos times, vou falar de time, não vou falar de jogador individual, que eu acho injusto. Para falar a verdade, eu já acho injusto esse negócio do melhor do mundo, porque tinha que ser os 11 melhores do mundo, é um esporte coletivo, mas a gente entende que o marketing, o marketing, eles querem ter alguém para poder alavancar dinheiro. Quem que é o melhor do mundo hoje, Rodrigo? Eu ainda... eu vi jogando bem é o Rafinha, dentro do Barcelona, tem destacado, mas tem aquele Lewandowski, um jogador também do Barcelona, artilheiro. Então,
dentro da tua posição, né? Cada um, você não consegue colocar um Neymar de zagueiro, de goleiro. Acho que só o Pelé que fez essas façanhas de jogar no gol. Então, eu sou a favor dos 11 melhores do mundo. Eu não sou a favor de um jogador melhor. Os 11, desde a lateral, do goleiro até o ponto esquerda. Mas eu aqui em Andradas tem a equipe do Panelão, que é muito forte. O Vila Leite também é forte. Vem o time lá de Bitura, Dínamo. Curtidos também tem chegado, né? Os times gostoso. Às vezes cria uma rivalidade entre times, faz parte, mas tem que ser um negócio respeitoso, né? Porque o esporte, não só o futebol, o esporte é pra gente agregar amizade, respeito, ainda mais amador, né? Que a gente joga porque gosta, não tem o vínculo financeiro com aquilo. Ô, Alemão, esqueci não. Fala pra mim aí. Faz um time de 11 jogadores que você jogou, Alemão. Eu fazer do Rio Branco. Porque onde que eu fiquei mais tempo, acho que eu fiquei 12 anos. É a história, né, Alemão? A história dentro do Rio Branco. Passou muitos jogadores bons aqui, né, Rodrigo? Nossa. Muitos. Pra mim, goleiro, eu acho que é Aranha, Marcinho, Joils. Não vou lembrar de todos. Como é que chama? O Maciel. O zagueiro. Depois foi para a Coreia, ficou vários anos na Coreia. Lateral esquerdo, para mim é o melhor. Como é que chama? Ele era um carioca, Lula. Isso eu não lembro. Você não lembra? Lula? Jogava muito. Aí para mim eu tenho os dois fãs meus do meio campo. Geraldinho e Edson Augusto. Geraldinho. Você lembra deles? Eu já vi falar muito, não eu lembro. lembro. Também, conheço muita história dele. Mais à frente, para mim foi o melhor meia que passou aqui, chama Mauro Madureira. Eu lembro. Você lembra? Lembro. E ele negão, é forte, ele veio com 36 anos. Eu tenho uma história bonita dele, que jogando no Parque do Sabiá, nós estávamos perdendo de 2-0 no primeiro tempo. O Parque do Sabiá é um monstro do campo, um gramado difícil de jogar. Como o Ronaldinho falou esses dias atrás, você ia jogar no Mirão, no Parque do Sabiá, num podcast que ele fez, que a bola não saía para lateral. Tão grande que o campo era, e a grama alta, a bola ia lá e voltava. Era 90 minutos dentro do campo. E um jogo desse que a gente estava falando, bem rapidinho, ele falou de jeitinho no intervalo, voltando. Alemão, vou ficar da intermediária para frente, você corre para mim aí. Nós vamos empatar e virar o jogo. Falei, mas, Mauro, se nós empatar, o meu bicho é seu. Você quer dizer que o Negão foi lá e fez os 2 gols, nós empatamos 2-2? Nossa. Esse era fodido. Aí na frente, para mim, o falecido Altair. Esse jogou. Silvio, não sei se lembra dele, de Uberaba. Lembra dele? Lembra dele também? Lembro. Também teve um bigodudo, que um centroavante, eu não lembro o nome dele. Esse tempo atrás, um cara perguntou dele pra mim, eu não sabia lembrar o nome dele, cara. Ele jogou uma temporada, depois ele voltou. Você vê quem mais à frente? O Zebu, Osmarzinho. Eu ia perguntar agora do Osmarzinho. Itamar Mineiro. Tem uns caras que marcou mais. Tem um cara que, eu não sei se vocês têm notícia dele, eu na minha época de moleque, eu gostei muito dele, foi um grande centroavante aqui. Uma vez fez um gol, acho que no Mineirão, ergueu a camisa, escrito o alemão tava lá. Elbert, fazedor de gol. Sabe dele, alemão? Ele trabalha nessa categoria de base do Atlético. Você tá brincando? Há 4 anos atrás que eu ia voltar para o Atlético, se eu voltasse para o Júnior, ele ia ser meu auxiliar. Ele deu a maior força para mim voltar, mas... Como se dizia que eu vou voltar com uma coisa bem fixa aqui dentro, né? Passar um processo tudo de novo, começar do zero, e depois dar errado, tem que voltar para trás. Que legal. Mas ele tá bem no Atlético. Que bom. São pessoas que marcou. Você sabe que deixa eu contar uma coisa para vocês, Júlio, eu acho que vocês não vão saber também. O único que sabe isso dentro de André, porque ele tem uma cabeça muito boa, que se chama Claudio Turati e o Di. Eu vou te falar uma coisa que você não vai acreditar aqui. Eu, como jogador, eu fiz o maior número de jogos pelo Rio Branco. Maior número de minutos dentro do Rio Branco. Estatisticamente, falando. Depois, como treinador, quem mais venceu o time Atlético, Cruzeiro e América fui eu. Fui eu. Olha pra você ver. E eu também, todas as vezes que eu joguei Cruzeiro Atlético, eu fiz gol em todos eles, como jogador. Tem umas coisas pequenas que a gente só corria, mas não via que a gente... Isso aí é história, Alemão. Isso aí história. Não é todo mundo que tem uma história. Como treinador, foi o treinador que mais dirigiu o Rio Branco. Você acredita num negócio desse também? Olha pra você ver, também não mais tempo, mais jogos, mais vitória, mais empate.
E tem derrota também. Vai, Rodrigo. Pô, e esse ano que o Herbert fez o gol 1-0, o Herbert, Eu eu lembro como se treinador. fosse eu tava lá. Eu era O treinador. Herbert não estava numa fase muito Boa, a boa. bala batia na canela E ele, dele. naquele dia, mandou fazer a E camisa. quem era o treinador do Cruzeiro? O Filipão. Aham. E eu lembro Acabou a tanto esse memória, dia. dia. Cabeça boa. Eu lembro tanto desse dia, por exemplo, meu salário, eu não lembro quanto que era agora, mas reparti o bicho com os Era maior 30 que o jogadores. salário. Eu ganhei mais que meu salário, a alegria que eu fiquei. E o churrasco que nós fizemos, né, Alemão? Futebol, né? Que nem diz o... Foi a mesma coisa que nós tivéssemos sido campeão. Tá, né, porque Alemão? foi uma vitória, né? Alemão, tem uma frase do Luiz Roberto, narrador de futebol, a qual eu sou fãzaço, que ele fala assim: ah, futebol, seu danado! São histórias que só o futebol proporciona, né, Rodrigo? Estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu queria pedir para você, primeiramente agradecer a você que nos acompanhou pelo YouTube, para você que já se inscreveu no nosso canal. Ajude a gente a divulgar o nosso programa. Hoje foi um bate-papo mais de um futebol profissional, nacional, até internacional aqui, porque as figuras aqui pediam isso, né? Os nossos convidados atraíram para esse tema. Mas a gente vai divulgar muito o nosso futebol amador da cidade. Também vai ter no futuro aqui convidados que vai falar sobre o tênis, viu, Elias? Tem aí, ó, tênis, vai ter campeonato de tênis, beach tênis. Ó, semana que vem acontece em Andradas aí uma etapa do Campeonato Paulista de voo livre no Pico do Gavião. Tudo isso você encontra no nosso site 46 Esportes. Entra lá e confira, tem agenda semanal também da rodada dos campeonatos amador da cidade, do Sabadão e do campeonato em homenagem aos 60 anos do Clube Atlético Andradense. Fazendo 60 anos, tem um torneio de futebol final de semana lá, você encontra a tabela toda lá para você que gosta de futebol. Rapaziada, queria falar para vocês da honra, da alegria de ter recebido você aqui, irmão. Isso aqui podia ficar mais 2 horas aqui que tinha assunto, né? Você pegar um cara que foi profissional, como jogador, como treinador, hoje empresário bem-sucedido na cidade, pegar o Rodrigo, que é meu primo, que tem uma história no futsal, no futebol amador, e olha que programa a gente fez. Alemão, cara, bate aqui. Prazerzaço. Prazer é meu. Obrigado. Desde o dia que eu falei contigo, você já demonstrou todo o interesse de vir no meu programa. Semana passada não deu certo, hoje estamos aqui. Olha, de coração, muito obrigado. E vai voltar mais vezes, com certeza. É um sucesso para você, pro Elias. É uma coisa que estava faltando dentro da cidade para divulgar mais o futebol amador da cidade. Não só o futebol, né? O esporte, o esporte em geral né? dentro da cidade. E eu acho que os empresários têm de ver esse lado, porque é bom para os empresários e também para você, para divulgando o que tem dentro de bom dentro de Andradas. Sucesso para vocês. Obrigado, Alemão. Rodrigo, meu primo, satisfação, cara. Desde já o agradecimento, né, Júlio? E a gente aproveita a oportunidade também de agradecer o Alemão, porque deixou uma marca boa dentro da gente, Alemão. E eu sempre falo o seguinte, não é o futebol ou qualquer profissão, o que vale é a gente andar honesto, andar direito. Então, em cada lugar que eu passei, graças a Deus, seja em qualquer profissão, eu fui respeitoso e fui respeitado. Minha família, meu pai, meus irmãos, minhas 2 filhas me dão o suporte que eu tenho a cabeça boa, sempre pensando neles, porque sem eles a gente não é nada. E esses professores da vida, como o Alemão, eu considero um professor, que agregou na minha vida para mim ser um ser humano melhor. Eu saí na cidade, graças a Deus, tenho amizade com todo mundo. Rapaziada, muito obrigado para você que nos acompanhou pelo YouTube. Vai nos acompanhando, para você que não pôde assistir hoje. Tenho certeza que depois muita gente chega e vai assistir o nosso programa. O Leandro mandou muita informação para a gente poder fazer esse bate-papo, essa resenha legal. Leandro, obrigado. Guto, o Bence, para você, todo mundo que mandou mensagem para a gente, parabenizando pelo programa e também mandando aqui mensagem para o nosso convidado. Nosso muito obrigado. Obrigado também aos nossos patrocinadores, tá? Não podemos esquecer nunca. ST Mais Imóveis, Drogaria Total e Perfumaria Espaço Mulher, 4 Rodas, Centro Automotivo e também audiovisual do nosso amigo Juninho. Segue a gente aí e quinta-feira tem mais programas. Se tudo der certo, José Carlos Serrão vai estar aqui para uma outra resenha boa dessa. Muito obrigado. Até a próxima, gente!